O sol dourado se espalhava pelas ruas charmosas de Milão, refletindo nos edifícios históricos e nas vitrines luxuosas das lojas de moda. O burburinho da cidade se misturava ao som dos bondes deslizando sobre os trilhos e ao aroma do café recém-preparado que pairava no ar. No meio desse cenário vibrante, um visitante ilustre caminhava discretamente. Neymar Júnior, a estrela brasileira, havia desembarcado na Itália para participar de um evento beneficente promovido por um dos seus patrocinadores. Ele já estava acostumado com os flashes e os holofotes, mas naquela tarde decidiu fazer algo diferente. De boné, óculos escuros e um moletom casual, tentou se misturar à multidão e explorar a cidade sem ser notado. Apesar de todo o sucesso e riqueza, Neymar carregava algo dentro de si que poucas pessoas percebiam, uma inquietação. A vida no futebol era intensa e, com o tempo, ele começou a se questionar sobre o verdadeiro significado de tudo aquilo. Ele já havia conquistado títulos, fortuna e reconhecimento mundial, mas... e se um dia tudo isso desaparecesse? Esses pensamentos o assombravam mais do que qualquer adversário dentro de campo. Ele sabia que a carreira de jogador era passageira. Mas o que restaria depois? Antes de revelar o desfecho dessa história, já deixa o like e se inscreve no canal. Estamos chegando aos 1000 inscritos e só você pode fazer parte dessa conquista. Enquanto caminhava pelas ruelas de Milão, desviando dos turistas e admirando a grandiosidade da cidade, Neymar se deparou com uma cena que mudaria sua vida para sempre. Na esquina de uma movimentada praça, ao lado de um pequeno café, havia um homem sentado na calçada. Suas roupas estavam surradas, os cabelos grisalhos desgrenhados e o olhar distante. À sua frente, um copo de papel com algumas moedas. Neymar passou reto no primeiro instante, mas algo o fez parar abruptamente. Ele olhou de novo, seus olhos arregalaram. Seu coração disparou. Era Roberto Baggio, o lendário jogador italiano conhecido mundialmente por seu talento e também pelo fatídico pênalti perdido na final da Copa do Mundo de 1994, estava ali, pedindo esmolas. Neymar sentiu um arrepio na espinha. Aquilo não fazia sentido. Como um dos maiores jogadores da história, poderia ter chegado àquela situação. Ele se aproximou hesitante, sem acreditar no que via. Signore, você é Roberto Baggio? O homem ergueu os olhos lentamente. Seu olhar era sereno, mas profundamente triste. Ele esboçou um pequeno sorriso e assentiu com a cabeça. Neymar engoliu em seco. 1000 pensamentos se atropelavam em sua mente. Como isso aconteceu? O que levou uma lenda do futebol a viver dessa maneira? Ele precisava saber. E mais do que isso, precisava fazer algo. Neymar sentou-se ao lado de Baggio, ignorando os olhares curiosos das poucas pessoas ao redor. O coração batia acelerado. Ele nunca imaginou encontrar uma lenda como aquela em uma situação tão degradante. "O que aconteceu com você?" Neymar perguntou, ainda sem acreditar. Baggio soltou um suspiro profundo e abaixou o olhar. "A vida aconteceu, garoto." O ex-jogador pegou uma moeda no copo à sua frente e a girou entre os dedos como se estivesse perdido em lembranças. Neymar permaneceu em silêncio, dando espaço para que ele continuasse. "Você conhece minha história. Todo mundo lembra do pênalti que perdi em 94, mas poucos sabem o que veio depois." Neymar assentiu. Ele conhecia o peso daquele erro. O momento em que Baggio isolou a bola na final da Copa do Mundo contra o Brasil ficou eternizado na memória dos torcedores. Mas o que veio depois? Aquele erro me perseguiu. Os jornais não me deixavam esquecer. As pessoas me viam na rua e me chamavam de fracassado. Passei anos tentando provar que ainda era um grande jogador, mas as lesões me destruíram. Quando finalmente me aposentei, percebi que estava sozinho. Baggio fez uma pausa. Seu olhar perdido parecia atravessar Neymar. "Eu fiz investimentos ruins. Confiei em pessoas erradas. Quando percebi, não tinha mais nada. Me afastei do futebol.
Me isolei do mundo e um dia acordei aqui. Neymar sentiu um nó na garganta. Ele já havia passado por momentos difíceis na carreira, mas nada comparado àquela história. E sua família, seus amigos? Baggio sorriu de canto, mas era um sorriso amargo. A fama traz muitas pessoas para perto de você, mas quando ela desaparece, poucas ficam. Neymar ficou em silêncio. Aquilo o atingiu como um soco no estômago. Depois de alguns minutos de reflexão, Neymar tomou uma decisão. Você não pode continuar assim. Eu posso te ajudar. Tenho dinheiro, contatos. Posso te dar um lugar para ficar. Baggio balançou a cabeça lentamente. Não é dinheiro que eu preciso. Neymar franziu a testa. Então, o que você precisa? Baggio suspirou. De algo que perdi há muito tempo. A chance de me redimir. Neymar não entendeu de imediato. Ele tentou insistir, mas Baggio permaneceu firme. Venha comigo, pelo menos para o evento beneficente. Quero te apresentar algumas pessoas. Por um instante, Baggio pareceu considerar a proposta. Depois, com um olhar distante, deu um leve sorriso. Vou pensar nisso. Neymar não sabia dizer se aquilo era uma aceitação ou uma despedida. Neymar saiu do encontro com Baggio com a cabeça fervendo de perguntas. Como uma lenda do futebol, poderia recusar ajuda. O que ele queria dizer com a chance de se redimir? No dia seguinte, Neymar ainda pensava no ex-jogador enquanto se preparava para o evento beneficente. Ele tentou entrar em contato novamente, mas Baggio parecia ter desaparecido. Nenhuma das poucas pessoas que ainda o conheciam sabia onde ele estava. Isso apenas aumentou o mistério. Neymar decidiu que não deixaria aquilo passar. Algo estava errado e ele queria descobrir o quê. No evento, enquanto distribuía autógrafos e tirava fotos, Neymar conversava com algumas figuras importantes do futebol italiano. Quando mencionou Baggio, a reação deles foi inesperada. Baggio? Impossível! Ele não pode estar vivendo nas ruas. Ele sumiu da mídia, mas sempre foi um homem reservado. Isso não faz sentido. Intrigado, Neymar decidiu investigar por conta própria. Na manhã seguinte, ele voltou ao local onde havia encontrado Baggio, mas o ex-jogador não estava mais lá. Procurou por moradores de rua e comerciantes próximos, perguntando sobre ele. Um senhor de idade, dono de um pequeno café, olhou para Neymar com um semblante sério e disse: Roberto Baggio? Ah, então você o encontrou? Neymar se aproximou ansioso. O que o senhor sabe sobre ele? O velho suspirou. Ele aparece de tempos em tempos. Alguns dizem que ele está em busca de algo. Outros acham que ele está tentando entender a dor dos esquecidos. Mas uma coisa é certa, ele não está ali por necessidade. Neymar franziu a testa. O que quer dizer com isso? O velho olhou diretamente para Neymar e sussurrou. Roberto Baggio não está pedindo esmolas. Ele está testando as pessoas. Neymar ficou atordoado. O que aquilo significava? Decidido a entender tudo, ele voltou a procurar Baggio e depois de horas pelas ruas de Milão, o encontrou novamente sentado em um banco de praça, observando o movimento da cidade. Eu sei que você não precisa de esmolas, Baggio. O que você está fazendo aqui de verdade? O ex-jogador olhou para Neymar com um pequeno sorriso, mas não disse nada. As pessoas estão preocupadas com você. Elas acham que você desapareceu. Mas você está aqui, nas ruas, como se esperasse por algo. O que você quer encontrar? Baggio finalmente suspirou. Você quer mesmo saber? Neymar assentiu. Então venha comigo. O coração de Neymar disparou. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo grande. Baggio se levantou lentamente do banco da praça e fez um gesto para que Neymar o seguisse. Eles caminharam em silêncio por ruas estreitas de Milão, passando por prédios históricos e igrejas antigas. O astro brasileiro sentia o coração acelerar a cada passo. Depois de alguns minutos, chegaram a uma pequena capela isolada, escondida entre prédios modernos. O local parecia esquecido pelo tempo. Baggio empurrou a porta de madeira e entrou. Neymar hesitou, mas seguiu.
O ambiente era simples, iluminado apenas por velas. O cheiro de incenso misturava-se com o silêncio quase sagrado. No fundo da capela havia uma parede coberta de fotos antigas, recortes de jornal e bilhetes escritos à mão. Neymar se aproximou e reconheceu imediatamente algumas imagens. Roberto Baggio erguendo troféus, sorrindo nos tempos de glória. Mas havia algo mais. Fotos de pessoas comuns, cartas amareladas pelo tempo. Ele olhou para Baggio confuso. O que é tudo isso? O ex-jogador respirou fundo. São histórias. Histórias de pessoas que, como eu, foram esquecidas. Neymar franziu a testa. Mas por que você está aqui? Por que viver nas ruas? Baggio olhou diretamente para Neymar, seus olhos carregados de emoção. Eu tinha tudo, Neymar. Mas, no momento em que perdi aquele pênalti, percebi o quanto a glória era frágil. Passei anos tentando recuperar minha dignidade, até que percebi que a única maneira de encontrá-la era ajudando aqueles que realmente foram deixados para trás. Neymar ficou em silêncio, assimilando aquelas palavras. Então, você não está pedindo esmolas, você está testando as pessoas? Baggio sorriu de leve. Eu estou aprendendo com elas. Quero entender até onde vai a compaixão humana. Quero sentir o que aqueles que realmente não têm nada sentem todos os dias. Neymar nunca havia pensado dessa forma. Para ele, o sucesso e a fama eram uma bênção, mas agora via tudo de uma maneira diferente. E o que você aprendeu até agora? Baggio olhou para a parede repleta de histórias e suspirou. Que o mundo esquece rápido, mas também que às vezes uma única pessoa pode fazer a diferença. Neymar sentiu um nó na garganta. Ele sempre ajudava instituições, doava dinheiro, construía projetos sociais. Mas será que ele realmente entendia a dor de quem não tinha nada? Baggio sorriu para ele. Você ainda pode mudar o seu legado. Pode ser mais do que um grande jogador. Pode ser alguém que as pessoas lembrarão não só pelos gols, mas pelo que fez por elas. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Neymar. Ele sabia que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. As palavras de Baggio ecoavam na mente de Neymar enquanto ele deixava a capela. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia pequeno diante da grandiosidade da vida. O futebol, a fama, as conquistas, tudo parecia passageiro comparado ao que Baggio havia aprendido nas ruas. Mas uma dúvida permanecia. Qual era a redenção que Baggio tanto buscava? Neymar decidiu que não poderia simplesmente ir embora. Ele queria ajudar Baggio de alguma forma. No dia seguinte voltou à praça, mas Baggio não estava mais lá. Perguntou para comerciantes e moradores da região, mas ninguém sabia dizer onde ele estava. Era como se ele tivesse desaparecido. Foi então que Neymar teve uma ideia. Neymar entrou em contato com os organizadores do evento beneficente e sugeriu uma mudança de última hora. Ele queria que a arrecadação fosse direcionada a programas sociais voltados para ex-jogadores em dificuldades. Além disso, ele queria fazer uma homenagem especial naquela noite. A notícia se espalhou rapidamente. Nos dias seguintes, os jornais começaram a questionar o paradeiro de Baggio. Algumas pessoas diziam que ele havia sido visto em outras cidades, enquanto outras afirmavam que ele nunca esteve nas ruas. Mas Neymar sabia a verdade. Na noite do evento, realizado em um grande estádio em Milão, o público compareceu em peso. Neymar subiu ao palco diante de milhares de torcedores, jornalistas e ex-jogadores. Com o microfone em mãos, ele fez um discurso inesperado. Esta noite não quero falar sobre títulos ou vitórias. Quero falar sobre um homem que me fez enxergar o futebol e a vida de outra maneira. O silêncio tomou conta do estádio. Roberto Baggio foi um dos maiores jogadores da história. Mas mais do que isso, ele me ensinou que a verdadeira grandeza não está apenas no que conquistamos, mas no que deixamos para os outros. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Não sei onde ele está agora, mas se, de alguma forma, ele estiver ouvindo isso, quero que saiba, seu legado nunca será esquecido. E sua redenção já aconteceu há muito tempo. O estádio explodiu em aplausos.
Enquanto Neymar descia do palco, sentindo um peso sair de suas costas, algo chamou sua atenção. No alto das arquibancadas, entre a multidão, um homem de boné e barba grisalha observava tudo. Seus olhos carregavam um brilho de emoção. Era Roberto Baggio. Mas antes que Neymar pudesse reagir, ele desapareceu na multidão. O astro brasileiro correu para procurá-lo, mas era tarde demais. Baggio havia partido. Nos dias seguintes ao evento, Neymar sentia que algo dentro dele havia mudado. A busca por Baggio havia se tornado algo mais do que apenas um encontro com uma lenda do futebol. Era uma jornada de reflexão sobre o que significava ser lembrado, ser grande e principalmente fazer a diferença. A história do ex-jogador começou a repercutir na mídia. Jornalistas tentavam descobrir onde ele estava. Ex-companheiros de time enviavam mensagens e torcedores relembravam sua importância para o futebol mundial. Pela primeira vez em anos, Baggio não era apenas lembrado pelo pênalti perdido. Neymar se dedicou a um novo projeto. Criou uma fundação para ajudar ex-jogadores em dificuldades financeiras e sociais. Inspirado pelo que aprendeu com Baggio, decidiu que ninguém que tivesse contribuído para o esporte deveria ser esquecido. Mas havia algo que ainda o incomodava. Ele nunca teve a chance de falar com Baggio depois do evento, até que, um mês depois, um envelope chegou em sua casa. Sem remetente, apenas um pequeno selo com a bandeira da Itália. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Neymar, a verdadeira grandeza não está em quantos gols marcamos, mas em quantas vidas tocamos. Eu vi o que você fez e isso me mostrou que ainda há esperança. Não preciso ser encontrado porque nunca estive realmente perdido. Apenas precisava ter certeza de que alguém levaria essa mensagem adiante. Agora sei que posso seguir em frente. Obrigado por me lembrar de que não fomos esquecidos. Com respeito, Roberto Baggio. Neymar fechou os olhos e sorriu. Ele não precisava mais encontrar Baggio. Ele já havia entendido tudo. Anos se passaram desde o evento que marcou a virada na vida de Neymar. A fundação que ele criou, inspirada por Roberto Baggio, tornou-se uma das maiores iniciativas de apoio a ex-jogadores em dificuldades financeiras e sociais. O projeto não apenas ajudou ex-atletas a reconstruírem suas vidas, mas também levantou discussões sobre o verdadeiro significado do legado no esporte. Neymar continuava a ser um dos maiores ídolos do futebol mundial, mas seu foco estava cada vez mais nas causas que realmente tocavam seu coração. A cada visita a uma comunidade, a cada mensagem de gratidão de um ex-jogador, ele sentia a verdadeira satisfação de ter encontrado seu propósito. A memória de Roberto Baggio nunca foi esquecida. Ao contrário, ela foi imortalizada em um grande mural na entrada da fundação de Neymar, com a inscrição: "A verdadeira vitória é a que não se mede em troféus, mas em vidas que tocamos." Cada vez que alguém visitava o mural, uma sensação de reverência tomava conta do ambiente. Baggio se tornou mais do que uma lenda do futebol. Ele se tornou um símbolo da importância de deixar um legado de compaixão, de ajudar o próximo e de, apesar dos erros e falhas, sempre buscar a redenção. Neymar, agora mais maduro, refletia sobre a grandeza do futebol e da vida. Ele sabia que os aplausos, os troféus e os recordes eram passageiros, mas as vidas que ele tocava com suas ações, com sua fundação, eram eternas. Certa vez, um jornalista lhe perguntou: "Qual é o maior gol que você já marcou?" Neymar sorriu, pensativo, antes de responder: "Não foi em campo. O maior gol da minha vida foi poder ajudar alguém a se reerguer, dar uma segunda chance e lembrar as pessoas que, no fim, o mais importante é ser humano." E foi isso que Neymar se tornou. Um homem cuja verdadeira grandeza foi medida não pelos títulos, mas pelo impacto positivo que teve na vida de outros, sempre guiado pela memória de um ídolo que lhe mostrou o verdadeiro significado de redenção. Fim.
Ah, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder nossas próximas histórias. E diz pra gente de qual cidade você está assistindo esse vídeo nos comentários. Até o próximo vídeo.